Fala galerinha boa, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, eu não sei que horário você vai estar assistindo essa aula, mas o mais importante é você assisti-la. É um prazer estar de volta, um prazer estar compartilhando mais uma vez conhecimento com vocês, aprendendo com vocês, porque cada vez que a gente prepara uma aula, a gente tem que se debruçar sobre o assunto, nós temos que ler bastante, preparar a aula, analisar para ver aquilo que é bom, aquilo que é melhor, aquilo que vai ficar legal, como também avaliar aquilo que não vai ser interessante para o material e para a aula. Gente, a cada dia que passa, estamos nos aproximando dos nossos compromissos, seja prova da UEMA, seja prova para concursos, seja também a prova para o Enem, seja a prova do Enem. Temos que nos preparar a cada dia, aproveitar as oportunidades e mais uma vez vou bater na tecla, juntar, unir, agrupar a teoria com a prática, ou seja, fazer acontecer, de fato, entender as coisas e fazer acontecer. Tudo bem? Então vamos lá. Nessa continuação que a gente está esse sentido de aula, nesse objetivo de trabalhar ainda a introdução, porque não adianta a gente tentar ir para o argumento sem que ainda não tenhamos aprendido a dominar a questão da introdução. A introdução é fundamental, é ela que te apresenta, é ela que te coloca diante do corretor, é ela que estabelece o vínculo entre você e o corretor, é ela que evidencia para o corretor, ali na introdução, praticamente você evidencia se você domina o texto, se você domina as técnicas, se você domina a coerência, a coesão, se você tem um bom português, se você domina as normas cultas. Portanto, temos que tomar muito cuidado, aprimorar a cada dia que passa a questão da introdução. Porque é por meio dela que as outras etapas vão ser desenvolvidas e é por meio dela que o teu corretor vai começar a perceber se você tem desenvoltura para tratar e apresentar um ponto de vista a respeito de um determinado tema. Assim, a gente começa agora a estudar um pouco sobre tese. E aí lembrando vocês, repertório, contextualização, tema e tese, independente do tipo de banca, independente de Enem, independente de se for o EMA, independente se for para concurso, você tem que ter esses elementos constitutivos da introdução. RCTT, repertório, contextualização, tema e tese. Repertório, contextualização, tema e tese. Vou bater nessa tecla até que vocês consigam dominar totalmente esse assunto, consigam dominar essa questão. A gente vai destravar, tá? Nós vamos destravar essa questão da introdução, descomplicar. Por isso que redação 900 mais a redação descomplicada. Vamos descomplicar essa questão da introdução. Tudo bem? Então vamos lá. Partindo desse pressuposto de que nós já sabemos um pouco sobre o repertório, já começamos a estabelecer a questão de como eu contextualizo e apresento o tema, está na hora de apresentar a tese. A tese é a ideia central, é o que domina o parágrafo, é o mais importante do parágrafo. Nós temos todos os outros elementos que vão estar posicionados
em torno da tese. Todo mundo vai girar em torno da tese. E a tese, seja na introdução, você apresenta a sua ideia central. É a palavra, a frase, a sentença principal de um parágrafo. Todo mundo vai girar em torno dela. A gente tem que entender que o desenvolvimento vai girar em torno de uma tese que você defende. Tudo que você apresentar, dados, informações, citações, filmes, tudo isso vai ajudar você a argumentar, vai ajudar você a desenvolver aquela ideia central, aquela tese. Desse modo, temos que tomar muito cuidado, pensar bastante, trabalhar para que possamos construir uma tese, construir uma introdução que esteja à altura de uma nota máxima. Então vamos lá para o conceito. A palavra tese é um termo proveniente do grego tesis ou tesis, que significa proposição. Proposição. Com o passar dos tempos, ela ficou de apenas um posicionamento para uma proposição intelectual muito utilizada na área acadêmica. Notem, a palavra tese significa proposição. O que você vai propor? Qual é a sua ideia? Proposição intelectual muito utilizada na área acadêmica. E a gente segue. A tese é considerado tese um texto que defende uma ideia, um posicionamento crítico, um ponto de vista que fomente questionamentos, que levante questionamentos sobre determinado assunto. E é por meio de argumentos, fatos e dados que o autor do texto, no seu caso a redação, no caso de vocês a redação, que o autor justifica o desenvolvimento das suas ideias. Atentem, vou levar o mouse aqui para vocês. Vamos ver se dá para pintar aqui. Olha, é por meio de argumentos, fatos e dados, certo? É por meio de fatos, argumentos e dados que o autor do texto, no seu caso a redação, justifica. Para que servem os argumentos? Para que servem os fatos? Para que servem os dados? Para você justificar a ideia que você vai defender. Por isso que, quando a gente fala de argumentos, são sentenças que você escreve. Fatos, você pode pegar fatos no passado, no presente, para defender essa ideia. O que são dados? Dados de agências ou mesmo dados apresentados pelo governo, por ONGs, enfim. Todo e qualquer dado, todo e qualquer fato, todo e qualquer argumento que seja relevante e relacionado com o tema, você pode utilizar, você deve utilizar. Faça como a gente diz, um brainstorm, né? Uma chuva de ideias e elencar aquilo que é melhor, aquilo que é mais legitimado, que é mais justificado para a sua redação. Ok? Vamos seguir? Tem uma parte aqui bem interessante que eu resolvi colocar para vocês. Tese é o objetivo do texto. A tese é o objetivo do texto. A finalidade com que se elabora o texto. A tese é a tua ideia central. Por que você defende uma ideia? Porque você vai mostrar por que você tem um ponto de vista a respeito de determinado assunto. Tudo bem? Finalidade com que se escreve, se elabora um texto. Inicia-se sempre com o verbo no infinitivo. Não é lá na tese, é quando você pensa na tese. Por exemplo, mostrar que... Deixa eu mudar aqui agora a cor da caneta. Vou botar esse verdinho aqui.
mostrar que, provar que, alertar para, evidenciar que, revelar que, salientar que, expor, indicar e etc. Percebam que todos esses verbos estão no infinitivo. Todos esses verbos estão no infinitivo. O que eu quero mostrar? O que eu quero provar? O que eu quero alertar? O que eu quero evidenciar? Quando você busca as respostas para esses verbos, você vai encontrar a tese. Por exemplo, mostrar que a mulher continua a ser vítima das diferentes formas de violência, principalmente nos países desenvolvidos. Você está escrevendo uma tese, uma introdução, e lá na tese você coloca assim, você diz lá que os problemas se apresentam um dado ou um filme, e aí você chega na tese e diz assim, isso revela que a mulher continua a ser vítima das diferentes formas de violência, principalmente nos países subdesenvolvidos. Olha aqui, ó, mostrar. Então a gente tem que entender que eu tenho, e eu fico aqui, eu gosto muito desse verbo aqui em especial. Esse verbozinho bem aqui. Esse verbo aqui, ele é muito interessante. Muito interessante, ele para mim ele é muito bom quando eu quero mostrar. Observações. Se a gente suprimir a palavra mostrar, e eu vou mostrar isso para vocês, a vocês, nas redações que eu vou trabalhar agora, você vai perceber muito claramente isso. Muito claramente. Falando em muito claramente, eu lembrei de um aluno que disse, professor, mas a gente consegue usar dois advérbios de forma consecutiva, juntinhos ali, um atrás do outro? Eu digo, podemos sim. Tá? Está aí um exemplo. Muito provavelmente, muito dificilmente, muito claramente, como eu vou mostrar para vocês. Teremos a tese. É importante, ao ensinar a redação, mostrar isso ao aluno para que ele possa planejar sua argumentação. Para que ele possa planejar. Gente, não se esqueçam, redação é planejamento. Redação, eu sei escrever, eu vou botar as ideias no papel. Não, redação é um planejamento. Quanto mais você planeja, melhor o resultado. Lembra daquela frase que eu botei no grupo? De um provérbio chinês? Se você quer derrubar a árvore em menos tempo, você tem que passar mais tempo amolando o machado. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Redação é planejamento. É estabelecer no meu estudo que existem padrões, como eu estou colocando para vocês aqui o padrão RCTT, repertório, contextualização, tema e tese. Existem padrões que devem ser seguidos mediante um planejamento. Vamos seguir. Algumas, se não me engano, as 4 introduções que eu coloquei aqui foram todas criadas por mim. Todas de autoria do professor Jailton, para mostrar para vocês que dá para fazer uma coisa bem simples, não é complicado, e a gente vai aprender a desenvolver uma redação nota máxima. O tema é abuso sexual contra mulheres. Esse tema me deu vontade de falar dele quando eu estava assistindo o documentário João de Deus, Cura e Crime. João de Deus, Cura e Crime. É um documentário do médium que fala da vida do médium João de Deus. E aconselho vocês a assistirem porque ele trata de um tema muito atual. É a questão da violência sexual contra mulheres. Há algumas semanas eu li o caso de um professor de uma universidade muito conceituada no Brasil que estava abusando as suas alunas de mestrado, alunas de pós-graduação. Algumas eram assediadas. Esse abuso, o assédio já é um abuso. A gente sabe que o abuso pode ser físico, mas ele também pode ser psicológico. E aí, cara, isso hoje está isso acontece muito corriqueiramente
no dia a dia, isso acontece bastante. Então achei interessante esse tema e resolvi escrever pegando o repertório. Olha o repertório que eu peguei, a série. Por isso que eu falo para vocês, assistam filmes, séries, documentários, analisem aquilo que é interessante, para que vocês possam utilizar, possam ter repertório legitimado, pertinente e produtivo. Recém-lançado pela plataforma de streaming Netflix, o documentário sobre o médium João de Deus, Cura e Crime, revela diversos casos de abusos sexuais que ele cometeu contra suas pacientes quando elas o procuraram para atendimento espiritual. Esses fatos vieram à tona após denúncias por parte das próprias vítimas, depois de muito tempo caladas. O documentário tem em comum com a vida de diversas mulheres uma rotina de abuso que nunca foi levada às autoridades. Diante desse cenário, é necessário que se perceba que tal silenciamento por parte das vítimas e a impunidade favorecem a perpetuação do quadro de violência contra as mulheres. Gostaram? Vamos lá para a gente entender e descascar essa tese, descascar essa introdução. Turma boa, o que eu coloquei de branco, bem aqui, tudo que está aqui de branco é o repertório. É o repertório. Recém-lançado pela plataforma de streaming Netflix e vai até esses fatos vieram à tona por meio de denúncias das próprias vítimas depois de muito tempo caladas. Ok? Tudo isso aqui é repertório, RCTT. Olha o repertório aí. Faz igual aquela música. Olha aí, gente. Chora cavaco, ó. Então vai chorar o cavaquinho aí, ó. Com o repertório. Olha o repertório aí, gente. Vamos para máxima? Ok? Vamos para nota máxima. Olha o repertório aí, gente. Vamos para nota máxima. Essa é a ideia. Tudo de branco é repertório. Logo depois, contexto e tema. Tudo junto. Coloquei aqui por causa do espaço. Aí vem um contexto e vem um tema. Vamos ver como é que está o contexto e o tema. O documentário tem em comum com a vida de diversas mulheres no Brasil a rotina de violência sexual que nunca foi levada às autoridades. Abuso sexual contra mulheres. Contexto e tema. O documentário tem em comum com a vida de diversas mulheres no Brasil. Olha aqui, ó. Eu estou contextualizando, estou trazendo e apresentando o tema. A rotina de violência sexual. Né? Olha aqui, ó, a vida de diversas mulheres, a violência sexual. Dessa vez aqui eu não fiz aquele esqueminha, gente, de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas fica claro aqui, ó, abuso sexual mulheres. As palavras-chave, abuso sexual mulheres. Olha aqui, ó. Diversas mulheres na rotina de violência. Violência é o abuso, violência sexual é o abuso sexual. E mulheres que está bem aqui, mulheres que sofrem a rotina de violência sexual, de abuso sexual, que nunca foi levado às autoridades. Esse aqui é o tema. E de azul, turminha boa, olha o que vem aí. Olha a tese aí, gente. Vamos para a máxima? Olha que maravilha de tese que está aqui. Deixa eu mudar essa cor. Colocar essa tese aqui. Olha que maravilha. Essa tese aqui ficou muito bacana. Vocês já podem dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só mudar o tema. Diante desse cenário, é necessário que se perceba que tal silenciamento por parte das vítimas e a impunidade favorecem. Eu faço uma afirmação. O que eu quero mostrar, turma? O que eu quero mostrar? Que o silenciamento por parte das vítimas e a impunidade, deixa eu colocar agora de branco, que o silenciamento e a impunidade, vou botar de amarelinho bem aqui. Eu quero mostrar o que? O silenciamento e a impunidade das vítimas favorecem a perpetuação do quadro de violência contra as mulheres. Eu quero mostrar, é o que eu quero mostrar. Ok? O que eu quero mostrar? Que havia o silenciamento por parte das vítimas
Aqui vai ser o que? D1 e aqui D2. E a impunidade D2. Em breve essa letra vai ficar bem legível, turma. Estamos adquirindo material novo para o nosso estúdio. Eu quero mostrar, o que eu quero provar? Que o silenciamento por parte das vítimas e a impunidade favorecem a perpetuação do quadro de violência contra as mulheres. Não fiquem preocupados que eu vou dar para vocês todo esse slide aqui em formato de arquivo PDF. Vamos para a segunda? Deixa eu só colocar aqui, alterar. Deixa eu botar um A maiúsculo bem aqui. Só isso, turminha. Tudo bem. Vamos lá para uma segunda redação. Essa é uma redação nota 1000. É uma redação nota 1000. Independente que seja para Enem, mas serve para vocês identificarem os elementos. As primeiras duas décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcados por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido, um elemento coesivo bem aqui, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, olha aqui, em contrapartida, nota-se que essa realidade, está aqui mais um elemento coesivo, impôs novos desafios. Deixa eu ir circulando aqui os elementos coesivos. Em contrapartida, nesse sentido, essa realidade são elementos coesivos. Desse modo, e a gente vai entendendo aí um pouco sobre os elementos coesivos. É o que estabelece a conexão entre uma parte do texto e outra. O que segue dando progressão textual. Impôs novos desafios à sociedade contemporânea como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. Olha os impactos. Desculpa. A perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Vamos estudar, vamos descascar. Olha o descascamento aí, gente. Vamos para a máxima. Olha aqui, ó. Em branco, nós temos o quê? Vou circular aqui, nós temos em branco todo esse material aqui é o repertório. E esse repertório, gente, ele é histórico. Entenda como o aluno fez. Ele não pegou um dado, não pegou um filme, não pegou um documentário, não pegou uma citação. Ele fez uma alusão ao próprio passado. Ele fez uma alusão ao passado. As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado. Ele traz isso também para a realidade do Brasil e mostra que isso também aconteceu no mundo e no Brasil. Esse é o repertório dele. Qual é a contextualização? Gente, a contextualização, a gente tem que entender que ela começa a ter um sentido quando nós identificamos o elemento coesivo. É o que faz a ponte. Ó. Isso aqui faz a ponte. Nesse sentido, eu já vou contextualizar e apresentar tema. Desculpa. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais. Em contrapartida, vem aqui um outro elemento coesivo. Nota-se que essa realidade impôs desafios às sociedades contemporâneas com a possibilidade de manipulação comportamental dos dados digitais. Esse é o tema. Vem tudo juntinho, tudo no pacotinho. Olha a tese aí, gente. Chegando na tese, vamos lá para a tese, vamos descascar essa tese. Olha, a tese é tudo isso aqui, a ideia central, o ponto de vista do aluno. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que ele quer mostrar o quê? Que a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos devem ser o quê? Analisados. Devem ser analisados. Vejam que é tudo muito simples, nada de malabarismos. Quanto mais simplicidade, mais objetividade. Simplicidade e objetividade caminham juntos. Não tem como dissociar. Vamos para a próxima. A vítima de um
os desafios no combate ao linchamento virtual no Brasil. A vítima de um linchamento geralmente cumpre uma função ritual e sacrificial do bode expiatório. Escreve José Martins de Souza, sociólogo e professor da USP. Detalhe, essa redação aqui, essa introdução também é minha. Essa introdução do professor Jailton. Diante dessa afirmação e dos mais variados e recentes casos de violência nas redes sociais pelo país, é indubitável que os desafios do linchamento virtual, olha aqui, ó, linchamento virtual no Brasil, aqui o tema, são um problema gravíssimo na atualidade, tanto para a população quanto para o Estado. Por esse motivo, tal situação deve ser enfrentada, uma vez que diariamente pessoas têm sofrido ofensas, críticas, desmoralizações, humilhações e até injustiças nas redes sociais, muitas vezes sem razão. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: desconstruir o comportamento sociocultural vigente e uma ação mais incisiva do Estado. Nossa, eu gosto muito dessa introdução. E, se eu não me engano, eu até diminuí essa introdução quando eu falo assim: por esse motivo, tal situação deve ser enfrentada, uma vez que diariamente pessoas têm sofrido ofensas, têm sofrido... Eu fiz uma alteração aqui, depois eu vou olhar. Vamos lá, olha o descascamento aí, gente. Tranquilíssimo, olha como ficou fácil, agora que a gente já sabe, agora que vocês já sabem, pronto, né? Fica tudo beleza. Olha aí, vocês estudando aí, ó. Tudo de branco é o que? O meu repertório. Professor, o senhor fez um negócio diferente, o senhor começou com uma citação. Sim, pode ser uma citação, desde que ela seja relevante, pertinente e produtiva. De quem é? Um sociólogo e professor da USP. Não é uma citação qualquer, é alguém que é um estudioso, é uma autoridade. A gente vai estudar sobre isso, a questão da citação de autoridade. Uma vítima de um linchamento geralmente cumpre uma função ritual e sacrificial de bode expiatório, escreve José Martins de Souza, sociólogo e professor da USP. Ok? Olha o contexto aí, gente. Vamos para ele. Que coisa maravilhosa. Hoje eu estou animado, né? Dá para vocês perceberem. Contexto é tudo que está de amarelo. Olha, como é o contexto, eu tenho que sempre usar um elemento coesivo. Eu tenho sempre que usar um elemento coesivo. Deixa eu marcar o texto aqui. Deixa eu marcar de vermelho, não. Vou marcar de verde aqui. Ó, isso aqui, não, de verde vai ficar. Verde não vai ficar legal. Deixa eu apagar aqui. Cadê a caneta, a borracha? Pronto. Olha, eu tô ficando craque, viu? Deixa eu marcar o texto aqui. Acho que marcar o texto é bom com branco. Cadê o branco? O amarelo não vai ficar legal. Deixa eu ver esse azulzinho aqui. Acho que... Eu botei foi verde? Nossa. Não, é o azul mesmo. O negócio que tá parecendo verde. Ó. Deixa eu apagar. Não, não vou usar esse marcador aqui, não. Opa. Então, tudo de branco. Agora eu vou escrever aqui. Acho que esse amarelo vai conflitar. Não, vamos para a caneta mesmo. Então, tudo aqui, ó, diante dessa afirmação, eu estou retornando para cá. Diante dessa afirmação, que afirmação? Do professor aqui, ó. Diante dessa afirmação e dos mais variados e recentes casos de violência nas redes sociais pelo Brasil, pelo país. Olha aqui o contexto. No país, aqui, ó. É indubitável que os desafios do linchamento virtual... Olha o tema. Os desafios do linchamento virtual. E agora, olha a tese aí, gente. Vamos para a máxima. E vamos mesmo. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é o que? A minha tese. O que eu quero mostrar? Mostrar o que? Vamos lá. Por esse motivo, tal situação deve ser enfrentada uma vez que diariamente pessoas têm sofrido ofensas. Nesse sentido, dois aspectos fazem relevante. O que eu quero mostrar? Que é necessário
a gente pensar em desconstruir o comportamento sociocultural, esse comportamento de violência, e a gente tem que pensar o seguinte, que o Estado tem que agir, tem que ter uma ação mais incisiva. É isso que eu quero mostrar. Portanto, gente, com essas redações, 1, 2, 3, 4 redações, a gente, do abuso sexual, com essas 4 redações, que nós temos a manipulação do comportamento, os desafios no combate ao tabagismo, do tabagismo. Ixi, eu passei. Não, isso aqui eu só troquei a do tabagismo. A gente vai analisar numa próxima aula, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Portanto, galera, deixa eu voltar aqui só para vocês lembrarem. O texto, a finalidade do texto, o objetivo do texto é o quê? Você mostrar o seu ponto de vista. Você tem que mostrar o seu ponto de vista, e o seu ponto de vista vem mediante uma afirmação. Sempre que você escrever a redação, procure o que eu quero mostrar, o que eu quero provar, o que eu quero evidenciar, eu gosto também, o que eu quero salientar, o que eu quero evidenciar para trazer isso à discussão. Quando eu busco e encontro essa resposta, ali está a minha tese. Ali está a minha tese. Aqui, o que eu queria mostrar? Que é necessário perceber que o silenciamento das vítimas e a impunidade favorecem a perpetuação do quadro de violência contra as mulheres. Turma boa, muito obrigado. Essa aula foi 10 e eu espero que vocês possam crescer a cada dia, usar essas técnicas que eu tenho ensinado a vocês para que vocês destravem, que vocês descompliquem, que vocês construam uma nota máxima, ok? Beijo no coração, vamos fazendo as atividades, qualquer coisa estou no WhatsApp, qualquer coisa estou nas redes sociais para ajudar e tirar qualquer dúvida, ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!